Olá, gente, tudo bom? A gente vai dar continuidade, então, à aula de nutrição normal. E depois que a gente conseguiu fazer cálculo de calorias diárias, distribuir os macronutrientes, né, de acordo com as proporções adequadas, a gente vai fazer o cálculo da alimentação, tá? Então, agora eu vou passar para vocês como que a gente calcula o quanto tem de carboidrato, proteínas, gorduras dentro da nossa alimentação diária, tá? Então, eu vou fazer um exemplo com vocês aqui, porque não tem como explicar sem mostrar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai calcular e depois eu passo exercícios para a gente treinar, ou para vocês treinarem, tá bom? A gente vai utilizar a tabela de composição de alimentos, a TACO, que eu já falei para vocês. Então, vocês têm que ter ela ou no celular ou impressa, enfim. Vai ser igual aquele treinamentozinho, exercício de treino que eu passei para vocês, vai ser mais ou menos igual aquele, ok? Vamos lá? Bom, então vamos lá, gente. Primeiro, vamos lembrar de algumas coisinhas, né? A tabela de composição que vocês estão usando, que é a TACO, ela vai expressar a caloria e os nutrientes em 100 gramas do alimento, tá? Então, tanto caloria quanto todos os outros nutrientes, a quantidade que vocês vão encontrar na tabela é por 100 gramas do alimento. Isso a gente não pode esquecer. Temos que lembrar também que caloria é expressa em kcal, né? Quilocaloria. Então, quando a gente for encontrar, né, ou calcular a caloria do alimento da nossa lista, a gente tem que pôr no resultado final a expressão quilocaloria, para identificar que é caloria, tá? Tem que estar identificado. Proteína, carboidrato e gordura são expressos em gramas, tá? Na tabela vocês vão ver que é gramas, e quando a gente for calcular, a gente vai calcular em gramas. Então, nosso resultado final será gramas, ok? A gente não pode esquecer disso. Então, a gente tem 3 passos aí para a gente começar a calcular isso, tá? Primeiro a gente vai achar o alimento que a gente quer na tabela, né? Qual é o primeiro alimento da nossa lista? A gente vai lá na tabela e procura o alimento, tá? Ele tá por ordem de grupos alimentares e por ordem alfabética, tá? Para ficar mais fácil de achar. Segundo, eu vou olhar, depois que eu achar o alimento, eu vou ver a quantidade do nutriente ou a caloria que você vai calcular, né? Ou se você vai calcular a caloria, você vai olhar a coluna de energia. Aí, se você vai calcular proteína, você olha em proteína, né? Então, você vai ver qual é a quantidade que tem de energia e de nutrientes naquele alimento que você está procurando. Depois que você fizer isso, você vai pegar esse valor que você achou, multiplicar pela quantidade do alimento da sua lista e o resultado dividir por 100, tá? Os próximos slides vai ficar um pouco mais fácil, que eu vou fazer passo a passo para vocês entenderem. Vamos lá? Vamos lá. Vamos supor que o meu alimento, o primeiro alimento da minha lista, seja arroz branco cozido, né? Ou arroz tipo 1 cozido. Vou achar o alimento na lista. Vamos lá, tem o arroz integral, arroz tipo 1 cozido. Achei o meu alimento, né? Então, eu vou dar um jeito de grifar ele ou tentar prestar atenção nele, né? Então, são esses números que estão aí que a gente vai, nessa linha que a gente vai utilizar. Então, em 100 gramas de arroz cozido, eu tenho 128 calorias, tenho 2,5 gramas de proteína,
tenho 0,2 gramas de lipídios e 28,1 gramas de carboidrato. Então, esses são os valores do arroz cozido 100 gramas. O passo 2, então, é ver a quantidade do nutriente ou energia que você vai calcular. Vamos calcular primeiro energia. Então, eu achei lá o valor, eu tenho 128 calorias em 100 gramas do arroz cozido, tipo 1. Tá? Então, eu vou pegar este número, 128 calorias, e vou descobrir quantas calorias tem na minha quantidade de arroz. Vamos ver? O passo 3, então, é multiplicar essa quantidade que a gente achou na tabela, 128, pela quantidade do alimento da sua lista. Então, a minha lista, eu tenho 250 gramas, tá aí em amarelinho ali, ó, de arroz branco cozido. Então, eu vou multiplicar os 128 por 250, tá? A continha ali embaixo da tabela. Deu 32.000. Aí, eu pego esse resultado e divido por 100. 32.000, tá escrito ali embaixo, ó, dividido por 100. E aí, eu encontro 320 calorias, porque é isso que a gente está calculando, né? A gente não pegou lá na tabela a energia do arroz branco, né? Quantas calorias tem 100 gramas do arroz branco? Né? Então, o que a gente tem que pensar? Em 100 gramas de arroz branco cozido, eu tenho 128 calorias. Isso está na tabela. Em 250 gramas de arroz branco cozido, quantas calorias eu tenho? É isso que eu vou calcular, ok? Exatamente isso que nós fizemos aqui.